Oi, pessoal! Queria conversar com vocês um pouquinho sobre a gestação adotiva. Uma mulher que engravida naturalmente, o que acontece? A mente dela é capturada por esse serzinho que ela espera e que sabe que em algumas semanas irá nascer. Todos os pensamentos dela, todas as ações dessa mulher giram em torno desse bebê. Ela começa, quando ela trabalha, ela vai pensando como adaptar o trabalho dela para a nova realidade que está prestes a chegar, como que ela vai adaptar os horários dela para cuidar desse bebê e para também sustentar esse bebê, se essa mulher precisa trabalhar. Então a mente dessa pessoa fica tomada, a mente dessa mãe fica tomada pela expectativa desse bebê, além de que o corpo dela passa por inúmeras transformações cerebrais, onde essa expectativa já vai gerando novas conexões de adaptações que serão necessárias, né? Adaptação na casa, se tem um quarto, se não tem um quarto para esse bebê, o berço, as roupinhas, a fralda, tudo que esse bebê vai precisar, plano de saúde, os pais se preocupam com isso, né? Onde que essa mulher vai ter esse bebê? E a cabeça dessa mãe gira em torno o tempo todo, né, dessa preocupação. Essa mãe, uma forma dela cuidar desse filho, o que ela faz, né? Ela faz um pré-natal apropriado, vai no médico, faz exames para ver se esse bebê está se desenvolvendo bem. O médico prescreve vitaminas quando necessário. Essa mulher se nutre com vitaminas, muda a alimentação, procura fazer uma alimentação saudável para nutrir esse bebê, para cuidar desse bebê, mesmo ele ainda não estando na mão dela, né? Ele está lá dentro. Às vezes ela nem sente porque está no comecinho da gestação, mas ela já muda toda a alimentação para beneficiar esse serzinho que um dia vai chegar, né? E e como que funciona isso no mundo da adoção, né? Essa mãe que gesta, ela também procura cuidar da sua própria saúde, sabendo que quando o filho chegar, o bebezinho chegar, ela vai precisar estar bem na sua saúde para cuidar desse bebezinho que não tem condições nenhuma de se cuidar sozinho, certo? E a mãe por adoção? A mãe por adoção também começa a ter uma expectativa, né? Geralmente a adoção nasce no coração, né? Ou porque essa mulher já tentou engravidar algumas vezes e não conseguiu engravidar e começa a pensar na possibilidade da adoção, começa a elaborar isso melhor na vida dela, ou como no meu caso, simplesmente nasceu em algum momento da vida. Eu, aos 15 anos de idade, já pensava que eu não queria gestar, que eu queria ser mãe por adoção. Eu me imaginava sendo mãe de um adolescente. E as mães ou pais, né? Tô falando mais para mulheres, mas isso serve para pais também. Mães, mulheres, né, que têm esse sentimento, mulheres e homens que têm esse sentimento, um dia eu vou adotar. É algo que eu acredito que seja plantado pelo próprio Deus, porque ele fala, né, na palavra, quem é cristão aqui acredita na Bíblia está escrito que Deus fala assim: eu sou o pai dos órfãos, né? E ele que cuida dessas crianças através das nossas vidas. É nossa responsabilidade cuidar dos órfãos, né? O próprio Deus coloca isso na sua palavra. Em um momento oportuno eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Mas esse desejo nasce no coração da pessoa, nasceu no meu coração. Eu tinha 15 anos de idade, já ouvi vários relatos de várias pessoas que elas simplesmente sabiam que em algum momento da vida elas iriam adotar. Isso já estava no coração delas, creio eu, que implantado pelo próprio Deus. E aí quando chega um momento que a pessoa fala, é agora, eu preciso ir atrás do meu filho que tá por aí, eu preciso desse filho por adoção, eu quero esse filho por adoção. E aí, como que funciona, né? Quando esse sentimento nasce, existe também uma expectativa, nasce também uma expectativa no coração desse pai ou dessa mãe por adoção,
que também começa a criar na sua mente cenas de como será quando essa criança chegar em casa, ou quando esse adolescente, ou quando essas crianças, sim, porque o perfil dessa criança, né, ou dessas crianças já é previamente elaborado na nossa mente, né? A gente começa a se imaginar, tem pessoas que se imaginam cuidando de um bebezinho, trocando fralda, tem pessoas que se imaginam com uma criança maiorzinha brincando no parque, e tem pessoas como eu que me via sendo parceira de um adolescente, conversando, orientando, falando sobre profissões, fazendo esportes juntos, né? E aí, como que você se prepara? Eu vou contar um pouco como que aconteceu comigo. Quando eu mudei de cidade, realizei um sonho, né? Quando foi em 2022, em janeiro de 2022, eu acordei com o sentimento de que tinha chegado a hora. E conversei com meu marido e nós entramos em contato no mesmo dia com a vara da infância para perguntar como que funcionava nessa nova cidade, como que funcionava o processo de adoção. E a partir daquele momento, o que a gente sabe que assim o processo de adoção ele pode correr em um ano, em alguns meses, ou às vezes mais de um ano, até você ser habilitado, né, para começar a esperar essa criança que você idealizou, que você traçou no seu coração, né? Cada comarca, cada cidade tem um prazo diferenciado e tem normas um pouco diferentes umas das outras, né? Mas o que eu comecei a fazer e que eu percebo que pessoas que também fizeram isso, acabou que ajudando a pessoa, né? Como que funciona isso na mãe por adoção, né? Eu comecei a estudar coisas sobre a idade que eu imaginava, né? O desenvolvimento do adolescente, o desenvolvimento de uma criança de mais ou menos 5, 6, 7 anos. Eu comecei a estudar sobre essa criança, eu comecei a imaginar. E eu já estava treinando, já estava fazendo musculação, eu permaneci. Eu passei a fazer exames de sangue, exames para ver se a minha condição física estava bem e me preparando, né, para essa nova fase que chegaria, né? Mal sabia eu o quanto isso seria importante na aproximação e na adaptação com esses filhos, né? Porque uma das coisas que é muito necessária, a mãe que gesta precisa cuidar da sua saúde e a mãe que gera no coração também precisa cuidar da sua saúde, porque também vão ter desafios, são crianças, são adolescentes, demandam energia, né? A sensação que eu tive depois que os filhos vieram é que me entregaram uma empresa na mão e falaram assim, ó, administra, se vira. Então são muitas coisas para pensar, são muitas coisas para elaborar. Então esse processo anterior de que, enquanto você levanta a documentação para habilitação, é muito importante que você passe a se preparar emocionalmente, né? Imaginar essa criança, mas não idealizar de uma forma romântica. Pesquisar sobre traumas, ouvir relatos de pessoas que já adotaram. Muito bacana fazer parte de um grupo de apoio à adoção, porque lá existem muitas trocas e você aprende você consegue inclusive se visualizar em algumas situações que são contadas lá no momento, né? Olha, meu filho fez isso, aquilo, eu não sei como manejar, o meu filho está doente, está passando por isso, está sofrendo, eu não sei o que eu faço. E aí outra pessoa que já está mais à frente do processo acaba orientando, olha, eu fiz assim e deu certo, outra pessoa fala, olha, eu fiz assim e deu certo, né? E se munindo de informações e de repertório para que quando seus filhos chegarem, você tenha condições de proporcionar para eles ferramentas que você previamente já aprendeu. É igual a mãe que tá com o bebezinho na barriga. O que ela faz? Ela começa a pesquisar como cuidar de um bebê recém-nascido. Né? Começa a perguntar para as amigas que já têm bebê, e aí, como que você cuida? O que eu preciso assim no início, na primeira semana? O que eu preciso
né? E vai trocando informações e já vai adquirindo repertório para quando esse bebê chegar. Nós, mães por adoção, também a gente precisa se munir de repertório para saber cuidar dessa criança. E cuidar de uma criança por via da adoção é diferente de uma gestação, porque você vai receber na sua casa uma criança que passou por situações muito difíceis na sua vida e que por isso houve o rompimento familiar, né? Que são crianças que vêm com um peso de luto, porque eles não vão ver mais essa família, né? De origem. Então, eles carregam muitas dores no coração. Então, é muito importante você se preparar, entender como que funciona o processo de luto para uma criança e se preparar para que você tenha repertório para cuidar dessa criança, para acolher essa criança, para que sua casa seja um ninho de afeto, de conforto, de carinho, de cura, de amparo, sabe? Como você ampara uma pessoa que está em luto? Muitas pessoas nunca passaram por momentos de luto, ou melhor, né? Passaram, mas algumas pessoas não sofreram mortes na família, né? Nesse sentido. Mas assim, por exemplo, uma perda de um emprego, por exemplo, é um luto. Você se desliga daquilo que você estava acostumado e você sofre porque você estava acostumado com aquele tipo de trabalho. É um tipo de luto, né? E como você faz para vencer aquele luto? Existem manejos que você precisa fazer para conseguir elaborar aquela situação. Lutos não são fáceis, né, de superar, muito menos luto de uma criança que não tem o cérebro desenvolvido para saber contar o que ela tá sentindo. Muitas não sabem, muitas não têm repertório nem de palavras para expressar qualquer coisa, então elas choram, gritam e você fica desesperado sem saber o que fazer. Assim como um bebezinho que acabou de nascer e que tá passando um desconforto e grita e berra e a mãe faz de tudo, troca fralda, troca roupa, dá banho, dá mamar, faz tudo e a criança continua chorando e a mãe simplesmente não entende e não sabe o que fazer porque a criança tá chorando de madrugada ininterruptamente, né? Então, é, são situações similares, porém situações diferentes, e é necessário você estudar sobre isso, sobre as particularidades da adoção, para que você possa fazer um bom trabalho como mãe, um bom trabalho como pai, ser o mais acolhedor possível para essa criança que está chegando, né?